E hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa que ele tem sido assim uma bênção na minha vida, sabia? É aquele cara que eu sempre ligo pra ele, sabe? Eu falo, ligo, Diego, tudo bem com você? Como você está? Quando eu ligo pra ele, ele já sabe, nossa, lá vem a Leia. Diego é um parceiro, um amigo lá do projeto, um cara muito generoso, aquela pessoa assim, sabe, de verdade, é aquele que adora ajudar e abençoar. E hoje ele está vindo aqui para compartilhar sua história com a gente, Diego Molina. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo da mão aqui, um parceirão que veio aqui hoje transbordar na nossa vida, né, Diego? Vamos falar ali, um bom dia pro pessoal, se apresentar. O Diego é empresário, né, Diego? Isso. Fala lá um bom dia pro pessoal. Olá, Leia. Olá. Excelente dia a todos. Um excelente e abençoado dia. É um prazer estar aqui para ser entrevistado aí pela Leia. Vai ser uma Vamos lá. benção, vai ser uma benção. Diego é aquele filho amado, né, Diego? Um empresário de sucesso, um marido muito especial. Eu admiro muito você, sabia, Diego? Amém. Te acho, Obrigado. assim, um cara fantástico. Gosto muito de você. É Você tem, recíproco. você é um cara muito, muito da paz, sabe? Você é aquela pessoa que a gente olha assim, é bom ficar perto de você. Gratidão, Leia. Eu também tenho muita admiração por você, pela sua garra que você tem, pelos seus projetos, pelo seu sonho, Ah, pelo obrigada. propósito que você nunca desiste. Você segue ele, você não se distrai, né? Porque tudo que a gente vai fazer tem seus desafios. Sim. E você não se abate. Não, Sua ó. energia é incrível. Amém, glória a Deus. Mas é porque eu sempre tenho esses parceiros como você e tantos outros que o Senhor coloca no meu caminho, né? Amém. E muito obrigado, viu, Diego, por ter aceitado esse meu convite de estar aqui no podcast hoje, viu? Eu que É uma agradeço. honra te receber. Você, sabe, eu fico sempre olhando para você assim, eu te admiro de longe, assim, fico olhando, vejo você fazendo tantas coisas, né? Sempre um cara tão empreendedor, tá sempre buscando tanto conhecimento. E de verdade, receber aqui é um privilégio, viu? Ah, Muito imagina. obrigada. Muito obrigada Para mesmo. mim que é um prazer, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E você lá no BNI, nas coisas que você faz, seus treinamentos, né? Vejo você sempre buscando novidades, inovação, conhecimento, né? Nesse mundo tecnológico e tudo que você faz. E hoje, vamos aqui, né? Compartilhar com o pessoal tudo o que você tem aprendido, tudo o que você tem conquistado, né? E Vamos lá, aí, com certeza. o que que você quer começar contando aí, falando de você? O que que a gente vai contar de você hoje pro pessoal? Das bênçãos que o senhor tem feito na sua vida? Ah, as bênçãos São são muitas, diversas, né? são É só da muitas. gente já estar aqui hoje, ter acordado, já é uma dádiva de Deus, né? Sim, é um milagre. Às vezes eu converso com algumas pessoas e eu falo assim, aí, quantas bênçãos? Assim, ah, Lê, não tenho recebido muitas bênçãos não, mas só da gente levantar, né, Diego? Só da gente estar aqui podendo conversar, isso já é um milagre, né? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que o caminho mais curto para a felicidade é a gratidão. Sim, Às vezes a gente projeta a nossa felicidade em coisas, em locais, né, geografia, quando eu tiver, em posições, quando eu for, em pessoas. Mas se a gente não é grato pela dádiva que nós temos, pelo zelar pelo que temos, e a gente é o caminho mais curto da felicidade. Então, mudar a forma como a gente pensa, como a gente fala. Nossa, que barulho horrível! Hoje eu estou escutando. verdade. Meus ouvidos estão perfeitos. Que cheiro terrível! Eu estou cheirando perfeitamente. Então, a gratidão é exercício, às vezes não é sentimento em tudo na vida, né? Então existem vários exercícios de gratidão, tem até cadernos de gratidão. Hoje eu sou grato por três pontinhos, você colocando. Porque quando você escreve de fato, você faz o exercício, você tira do subjetivo, você materializa. Então isso é importante para a felicidade. Você vai ver que você tem motivos de fato e você pode ser feliz hoje mesmo. E a felicidade, a gratidão, não tem como, né? Nós que somos cristãos, não colocar para Deus, né? Não colocar Deus em primeiro lugar. Que é Deus que faz tudo, Deus que nos dá vida, Deus que nos dá saúde, Deus que nos dá a oportunidade de mais um dia. É verdade. E a gente às vezes não agradece, né? Só reclama, né? Parece que acha que. Porque às vezes, sabe, Diego?
a gente só quer agradecer quando tá dando tudo certo. E às vezes quando as coisas não dão certo, a gente tem que também tirar alguma coisa boa daquilo. Às vezes porque às vezes não deu certo, mas tem um propósito de não ter dado certo. E lá na frente você vai ver que não deu certo porque não era bom naquele momento. E a gente vê o agora, mas Deus vê lá na frente, né? Eu dou muito risada, vou ficar falar uma besteira até. Eu lembro que eu tinha um rapaz que eu gostava muito e não deu certo. Quando eu olho pro rapaz hoje, eu olho pro meu marido atual, eu falo, Deus, obrigado que não deu certo, Senhor, obrigado. Porque eu olhava ali e falava, nossa, mas eu quero tanto esse rapaz, meu Deus. E eu depois, hoje eu olho para ele e falo, Deus, obrigado que não deu certo, Senhor. Naquela época, você é adolescente, você fala, ai, Deus, eu vou morrer. Mas quando chega lá na frente, você fala, nossa, Deus, muito obrigado que não deu certo. E quando a gente vai tendo maturidade, a gente vai aprendendo isso, né? Não tenha dúvida. Então você tem que aprender a ser grato a Deus. Às vezes um negócio, né? A gente que trabalha com o mercado financeiro, a gente que é empresário, às vezes um negócio não dá certo e você fala, nossa Deus, por que que isso não deu certo? Mas lá na frente você vai entender, poxa Deus, que bom que aquele negócio não deu certo, porque olha, se tivesse dado certo aquilo, eu não estaria nessa posição que eu estou hoje. Sem dúvida. Deus, o Senhor, ele é dono do nosso destino, do nosso futuro, né? E a própria Bíblia ensina, né? Para a gente não ser guiado pelo nosso entendimento. Então, quando a gente realmente coloca para Deus, a gente tem que agradecer. Não era para a gente tomar posse naquele momento. Talvez a gente não estava preparado nem emocionalmente também. Às vezes aquilo poderia mudar o nosso coração naquele momento. Então Deus faz as coisas certinha no seu momento. É tudo no tempo dele, né? E realmente, a gente no futuro, a gente não consegue enxergar, nosso olhar é limitado, né? Mas quando chega no futuro, quando a gente olha para trás, a gente agradece novamente e sabe que não era o nosso momento. Sim, e quando a gente aprende a viver dessa forma, é tão mais leve, né, Diego? Você agradece quando dá certo, mas você também agradece quando não dá certo. É o tal do livramento, né? Você fala, obrigado, Deus, foi um livramento isso, né? E quando a gente aprende a ter essa maturidade, fica tudo mais leve, né? Eu acho que a gratidão é exatamente isso. É você agradecer. Deu certo, Senhor, muito obrigado. Não deu certo, Deus, muito obrigado. Deve ter alguma coisa aí que você quer me mostrar. E você aprende a ver as coisas dessa forma, né? Sem dúvida, às vezes a gente pensa que Deus não responde à nossa necessidade. Deus responde à nossa fé. E a gente estando com fé, a gente vai entender que aquilo não era pra gente. A gente tem que entender a necessidade. Deus não está vendo, Deus vê o nosso coração. Sim, Então, às vezes, nosso coração não estava preparado. A gente fez essa gratidão, a gente fica em paz, fica tranquilo. A gente tem que perder essa ansiedade, né? De querer as coisas no nosso tempo. E se você coloca para Deus, eu acho que Deus te dá essa paz e você consegue ser grato. sim. E você, assim, na sua vida, o seu trabalho, como tem sido isso para você? Conta pra gente. Como começou o Diego, assim, a sua vida no seu trabalho, como começou? Vamos lá. Eu me formei em jornalismo Que legal. na UMC em 2004. Só que em 2000, meus pais tinham videolocadora, né, desde 87. E a gente já fazia um jornalzinho da locadora, com os filmes, colocava foto dos clientes. Então, a sinopse dos filmes, dicas, e era bem legal. Aí, em 2000, que eu me formei, em 2001, a gente falou, pô, a gente poderia, já que eu comecei a faculdade de jornalismo, a gente poderia transformar esse jornalzinho tabloide em um jornal mesmo. Então a gente começou o jornal assim que eu ingressei na faculdade. E aí eu fiquei com esse jornal 10 anos, era um jornal semanal. Então eu fiquei de 2001 até 2010. Toda semana, todos os sábados, circulava na região. Só que aí eu fui. Claro, todo começo é animador, né? Então a gente é jovem, tem aquele pique, né? Já tudo é novo. E em 2010 já fui desanimando um pouco, porque não é fácil. Você vai tendo alguns dissabores, né? Também por conta da imaturidade também, e não é fácil lidar muito com política. Tem que ter o jeito.
É, Então, o político tá de parabéns, né? Tem que ter o jeito, tem que tem ter que a ter. paciência, É. senão você tem que saber esperar. E nesse meio tempo eu já estava de sócio numa empresa também de concreto. A gente chegou a ter aquele caminhão betoneira, bomba de concreto. Aí eu fechei o jornal, decidi fechar mesmo, nem vender nada, fechar, porque já estava também na era da internet, já estava um pouco forte. Era a tendência a acabar com os jornais. Você vê hoje mesmo, o Estado São Paulo, né? Antes era uns 15 cadernos de domingo, hoje de domingo ele é só um tabloide só. Então a tendência é essa, né? A juventude hoje lendo, indo para as redes sociais, hoje a informação está na palma da mão, né? Então eu comecei com essa empresa também de concreto e logo após a gente começou com uma serralheria também. E depois eu vendi minha parte da serralheria para o meu cunhado, tava eu e ele, e eu entrei junto com o meu irmão. Isso lá foi lá para 2015. Com o meu irmão a gente entrou numa empresa de licitações. Em 2017, eu abri um ponto de atendimento para minha esposa, que é no ramo que eu estou hoje, de certificado digital. Então ela atendia, a gente alugou uma sala dentro da Associação Comercial de Poá e ela fazia os atendimentos de emissão de certificado digital. E-CNPJ, e-CPF, acho que muitos empresários aqui devem saber, já devem ter feito em algum momento. E quando deu 2020, eu vi que o negócio dela poderia ser melhor, mas ela estava limitada porque ela só atendia. Então eu falei, deixa eu entrar junto, chamei um sócio que já entendia do negócio, já trabalhou em certificadoras e a gente começou. Então, de um ponto de atendimento, a gente foi para autoridade de registro, que é o nome. Então, nós começamos a habilitar pontos de atendimento. E aí hoje estamos nessa. A empresa cresceu bastante. Hoje, do nosso segmento, existem quase 2.500 empresas. E nós somos a número um do Brasil em presença digital. Isso foi feito até uma pesquisa entre as certificadoras para ver até se o consumidor vai pesquisar as redes sociais, o site, o Google, vai verificar a popularidade das empresas, qual que ele melhor compraria, né? Qual que ele. E a nossa foi a primeiro lugar. Que Hoje legal. realmente nós temos quase 8.000 comentários no Google e 98,14% são 5 estrelas. Pelo atendimento que a gente proporciona, pela cultura que a gente colocou lá na IU. O nome da empresa hoje é IU Digital. A gente faz emissão de certificado digital, a gente habilita pontos de atendimento, a gente também tem software de nota fiscal e também temos plataforma de assinatura digital. Então, assim, uma história bem resumida aí do que a gente faz.